Laura, tô com medo de não dar certo esse projeto. Claro que vai dar certo, senhor. Já deu certo, isso vai bombar. Mas se o pessoal não engajar? Claro que engaja. Isso vai ser um conteúdo muito bom, assim, para desenvolvimento profissional. E não tem muito conteúdo bom sobre isso, não. Ai, tô com medo, confesso pra você, viu? Tô ansioso. Agora já é meio tarde demais, né? Pra cancelar isso aqui. Tá, então faz o seguinte, você começa apresentando a nossa convidada de hoje. Tá, mas antes... Meu cabelo tá bom, meu Tá cabelo ótimo. é bonito. Podemos começar? Podemos Você sim. começa, então. Ai, então vamos lá. Olá, gente! Como vocês estão? Estamos começando aqui um episódio do Café com Especialista. O meu nome é Laura. Eu sou o Denis. E nós estamos aqui com a nossa ilustre convidada. Ela é psicóloga, coach, coleciona em seu currículo diversos certificados internacionais. Ela é escritora e tem mais de 30 anos de estudos teóricos e pesquisas. Ela já trabalhou com mentoria e aceleração de carreiras e de grandes empresas. Ela ainda tem tempo para ser mãe, esposa e está com data marcada para viver mais uma grande aventura no exterior. Com vocês, Lídia Batista! Olá, é um prazer enorme estar com vocês. Na verdade, é um privilégio estar aqui no Café com o Especialista. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito alegre e hoje estou aqui com vocês. Ai, obrigada, Lídia. A gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. A gente está muito empolgado para conversar com você. E aí? Nossa primeira vez, né, Lídia? Muito obrigada por você aceitar esse desafio, de estar com a gente aqui no nosso trabalho, né, no nosso projeto piloto, nosso primeiro episódio. E espero muito que dê certo, que você compartilhe conosco grandes experiências profissionais, tá bom? Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Especialista. Com certeza já está dando certo, tá muito bom. Ô, Lídia, pra gente começar, eu queria que você falasse conosco como que foi a sua infância, de onde que você veio, de onde você foi criada, né? Como foi a sua criação? Eu nasci em Mantena, interior de Minas. Eu vim para o Vale do Aço com mais ou menos 4 anos de idade. E a gente veio literalmente por uma questão financeira. As coisas não estavam muito bem lá. As coisas não estavam muito boas lá. E financeiramente falando, e a gente mudou para cá. E, em consequência disso, eu entrei um pouquinho mais tarde na escola. Eu não fiz o pré-escolar. Eu entrei já direto no ensino fundamental. E como foi para você, assim, esse primeiro contato com a educação? Então, volta e meia, quando eu me lembro disso, eu adoro essa pergunta, Laura. Eu me lembro que no início eu tinha umas dificuldades, como toda criança. Eu queria saber a mágica de juntar as letrinhas do alfabeto, como que ali dariam palavras, como que eu poderia ler. E eu me lembro que desde essa época eu já ficava curiosa para entender as estratégias mentais que as pessoas usavam. Sim, já começa muito cedo, né? E eu sempre ficava perguntando, como é que você faz para ler? E você? Eu tinha 6 anos de idade, eu queria ler e não conseguia. Vários colegas já faziam isso, porque eles entraram antes de mim, né? Fizeram pré-escolar. E aí já começou o meu interesse pelos processos de aprendizagem. Olha que interessante. Bacana. Você sempre foi uma criança estudiosa? Denis, eu não diria que eu fui estudiosa, não. Lá no ensino fundamental, não. Eu ia a todas as aulas, eu chegava cedo, eu prestava atenção, não conversava dentro de sala, era bem caladinha, assim. Claro que de vez em quando conversava. Eu prestava atenção e tinha notas boas. Eu fui começar a estudar quando eu entrei no ensino, na época era 2º grau, hoje é o ensino médio. Eu comecei a estudar porque as notinhas não estavam muito boas, física, química. Eu fui realmente estudar quando eu fiz meu terceirão. Que foi em Belo Horizonte. E como foi esse start para você, de uma criança não muito estudiosa, para você começar a se interessar pelos estudos? Como que foi essa mudança de chave? Vamos falar a verdade, né? Primeira mudancinha de chave foi lá no ensino médio. Eu perdi média em física. Eu estava muito boa em química e física, perdi média. Eu fui obrigada a estudar, porque eu não queria mais perder nota, né? E aí eu comecei a estudar por causa disso. Essa foi a primeira viradinha. Depois eu tive outras aí. Nessa época, assim, você já tinha mais um gosto por humanas, sociais, e dali você já pensou em fazer psicologia? Você teve outro pensamento e trocou depois? Como que foi para você? No 2º ano, eu ainda estava no Vale do Aço, eu estudei magistério e lá a gente tinha a matéria psicologia. Bacana. Eu achava aquilo muito interessante. Falei, eu acho que eu quero estudar psicologia. No ano seguinte, eu fui fazer o 3º ano integrado
Na época era a Escola Pitágoras, era assim, must que tinha em Belo Horizonte. Aí eu fiz o 3º ano e em seguida eu fiz psicologia. Eu saí daqui para estudar. Eu fiquei em dúvida, não sei se você me perguntou isso. No dia de fazer a inscrição, eu lembro de... Não tinha fazer por internet, não existia. Eu lembro de estar no caminho para o UFMG para fazer a minha inscrição. Eu falei, será que é isso mesmo? Será que não seria odonto? O que seria? E fiquei... Mas no trajeto, não. Realmente, tem um ano que eu estou aqui, estou estudando para fazer psicologia, é psicologia mesmo. E tem uma curiosidade, eu só fiz um vestibular. Um vestibular? Só um. Eu fiz da UFMG e o resultado dele saiu antes do vestibular da Católica. E aí eu só fiz esse mesmo e pronto, passei. E fui. Ô, Lídia, e como que foi para você, depois, né, de já formada, para ingressar no mercado de trabalho? Sabemos que essa é uma grande dificuldade, né, um grande medo dos novos profissionais que estão aí nas universidades. O que será de nós quando formar? Como que foi esse ingresso, né, de você no mercado de trabalho? Foi fácil? Foi, mas eu quero contar um pouquinho antes, quando eu ainda estava na faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Antes de formar, eu comecei uma pós em paralelo. Um grupo de estudo com o professor Kinan. O CRP dele é 05, da Caramba! 4ª região. 05. 4ª região era Espírito Santo e Minas Gerais. Eu fazia já um curso em paralelo. Eu ia para Belo Horizonte toda semana. Na faculdade, eu comecei esse curso. Depois de formado, eu continuei fazendo esse curso. Isso, para mim, fez toda a diferença. Estudar, fazer algo em paralelo faz muita diferença. Ter um outro curso, ter um diferencial. Então, Lídia, eu tô com uma curiosidade, assim, quando você foi fazer estágio, você fez estágio aonde? Você ficou com medo de fazer estágio? Experiências? Conta tudo. O que aconteceu? Nossa, eu fiquei emocionada aqui quando você perguntou de quando eu comecei e se eu tive medo. Tive. Eu me lembrei, inclusive, desse professor, que é o CRP 05. Eu lembro de fazer uma matéria com ele e a gente já ia atender. O nosso estágio já ia para uma sala dentro da faculdade e a gente já ia atender um cliente lá. E ele disse uma coisa que nos consolou, a mim, pelo menos, consolou e confortou por demais e, ao mesmo tempo, encorajou. Ele disse assim, vocês vão em sala em consultório fazer o que vocês sabem fazer de melhor. Quando vocês vierem para a supervisão, vocês vão relatar para a gente, no caso ele, né? E a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Então, isso foi muito encorajador, ele dizer assim, quando você estiver com seu cliente, você vai fazer o que é seu de melhor, o que você tem de melhor. Isso baixou a ansiedade, sabe? Puxa vida, aí eu comecei a me lembrar. Já tinha 4 anos que eu estava na faculdade, esse estágio específico, tá? Já tinha 4 anos, já tinha estudado muita coisa, já tinha feito muitas provas. Enfim, eu já tinha muito conteúdo. Não como eu tenho hoje, mas eu já tinha muito. Isso encorajou por demais me lembrar que eu tinha. E depois eu ia fazendo os ajustes para ser cada vez melhor, para cuidar dessa melhoria contínua, né? Hoje nós estamos aqui numa faculdade de pós-graduação, né? Uhum. Como que foi a sua escolha da especialização, da pós-graduação? Como que a pós, ela te valorizou no mercado de trabalho? Como que ela te impulsionou? O que ela abriu para você? Denis, essa primeira que eu comecei quando eu ainda estava estudando, era o professor da escola que dava, fora do horário, né? Já me abriu o horizonte, eu já tinha mais segurança para começar os atendimentos e eu não parei por aí. Eu me lembro que alguns anos depois, eu trabalhava num hospital que tinha aqui, chamava São Lucas, e os clientes ficavam internados lá por 15 dias e eu tinha que fazer a intervenção em apenas 15 dias. E aí? Ele passava, os clientes para mim encaminhavam, eu falei, eu tenho que fazer um curso de psicoterapia breve. Aí eu busquei, aí eu fui para Belo Horizonte, na época eu não tinha aqui, né, não tinha cursos aqui, eu fui para Belo Horizonte, mesmo amamentando, eu fui para Belo Horizonte e fiz essa formação de psicoterapia breve, porque eu precisava disso para o meu consultório, para atender. Isso fez muita diferença. Como que você acha que a pós-graduação é importante para as carreiras hoje em dia, Lídia? Porque muita gente acha que só a graduação já é o suficiente e não precisa mais se especializar, não precisa mais buscar conhecimento. O que você acha que essa busca por conhecimento possa ajudar na carreira profissional? Olha só, eu costumo dizer o seguinte, que antigamente, na época dos nossos pais, por exemplo, meu pai fez até 4ª série de grupo, tá? 3º ano, a gente falava grupo, né? Ele fez 3º ano e fez uma provinha e ganhou o diploma da 4ª série. Minha mãe, a mesma coisa. Um pouco antes da minha geração, quem tinha 2º grau estava bem. A minha geração, quem tinha pelo menos uma graduação,
e uma pós. Hoje, eu costumo dizer assim, antes de formar, já comece a sua pós-graduação, já comece a estudar em paralelo. Por quê? Isso vai fazer toda a diferença, vai ajudar você a direcionar a sua carreira, vai ajudar você a direcionar para o nicho específico de atuação. Você precisa chegar no... Você não, que você já está no mercado, né? Mas quem está nos ouvindo precisa já chegar no mercado de trabalho com um diferencial, porque, literalmente, isso vai fazer toda a diferença. Lídia, puxando um pouquinho para o que você tinha falado agora, eu achei interessante, que você disse que você ainda estava amamentando. E realmente isso é uma questão, né, muito grande, não só para a gente que é mulher, mas eu acho que é uma questão até para o mercado de como conciliar estudo, trabalho, filho. E como que foi isso para você, assim? Porque cada um tem uma experiência, mas como que foi a sua? Vou até pedir licença para detalhar um pouco mais, se eu estiver delongando por demais, Não, fica à pode me vontade. cortar. Quando eu estava na minha primeira gravidez, eu decidi que ia amamentar. Eu trabalhava num programa de aleitamento materno, era um programa que a gente fazia no Alegre, no bairro Alegre. Não estava vinculado, eu não era funcionária da Secretaria de Saúde, e eu sempre procurei viver bem alinhada àquilo que eu falo. Então, se eu ensinava aleitamento materno, eu também ia fazer. Desde faculdade, eu já tinha decidido que eu ia amamentar. Quando eu tivesse filhos, se eu tivesse filhos, eu ia amamentar. Eu pensava em amamentar por 1 ano, e nesse programa, o que a gente ensinava era amamentar até 2 anos de idade, porque tem partes do cérebro que vai sendo formada até 2 anos. E aí os meninos ficam mais inteligentes, os meninos ficam mais seguros, isso ajuda muito no processo. É mais econômico, porque uma latinha de NAN é muito cara, uma série de coisas. E eu decidi que eu amamentaria por 2 anos. Então veio meu primeiro filho, amamentei. Quando eu estava grávida, quando eu estava amamentando, nós decidimos que íamos ter a segunda filha. A diferença foi de 2 anos e 3 meses. Então, eu amamentei o meu primeiro até 6 meses de gravidez da segunda. Nossa! E quando essa história que o Denis perguntou, né, sobre pós, eu contei que eu fui para Belo Horizonte, eu estava amamentando a segunda. Ela tinha 1 ano e meio. E eu decidi que eu não ia deixar de amamentar e também ia fazer as duas coisas, manter a amamentação e ir para Belo Horizonte. Então, eu ia uma vez por mês, eu amamentava ela de manhã, um funcionário do meu marido me levava, e ele ia passear lá no centro de Belo Horizonte, eu fazia curso o dia todo, ele me trazia e eu pegava minha filha na casa da babá e amamentava. E eu fiz isso aí por 5 meses consecutivos. Foi uma das melhores coisas que eu consegui segurar, sustentar essas duas coisas. E, aliás, isso é uma característica minha, sabe? Cuidar de 2 lados, cuidar de interesses que estão dentro da gente, né? O interesse de mãe, o interesse de profissional. Isso, para mim, fez toda a diferença. Cuidar do desenvolvimento deles, acompanhar e também da minha carreira. Isso é muito bacana. Eu acho muito inspirador, assim, sabe? Porque É um desafio, é um né? Pra muitas mulheres. é um desafio muito grande e é uma coisa que você, quem tá vendo a gente agora, eu inclusive, que pretendo fazer muitas pós, você vê isso e vê que é possível e que, claro, dá um trabalhão, né? Imagino que deve dar, mas que dá para conciliar, né, as duas coisas. Querendo ou não, são 2 tipos de vínculo, né? É o seu vínculo, você profissional e você com seus filhos. Nossa, achei muito lindo. É muito isso aí, né? Eu acho que é a integração do pessoal com o profissional. Quando a gente só foca em uma coisa e esquece as outras, daí um tempo a gente vai se arrepender daquilo que ficou para trás. Então, na medida do possível, é muito importante a gente integrar os nossos lados, né? O lado pessoal e o lado profissional. Então, Lídia, você também contou pra gente, né, antes. Gente, não deu pra falar todo o currículo da Lídia, tá? É muito grande, tem muita coisa que dá pra ser explorado, né, Lídia? Você teve uma experiência no exterior, né? Estudando no exterior. Foi nesse período, durante a gravidez também, pós-parto? Quando que foi? Como que foi essa experiência de estudar, né, fora do nosso país? Olha, é uma outra experiência também, assim, fantástica na minha vida. A minha mais nova tinha 5 anos. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz antes. Eu estava em dúvida. Eu pensava em fazer um mestrado na UFMG, onde eu tinha feito faculdade. Eu pensava em fazer um mestrado aqui. Na época, eu tinha um mestrado aqui na região, no Vale do Aço. E eu também pensava em fazer o curso de trainer em programação neurolinguística na Europa. E eu comecei a pensar nessas 3 coisas.
E o que eu fiz? Eu apliquei em mim uma das ferramentas que a gente usa no processo de coaching. Eu fui fazendo o levantamento das vantagens e das desvantagens de cada um desses cursos. As vantagens e as desvantagens, não só durante o curso, mas na atuação propriamente dita. E, no final das contas, eu decidi o que eu queria, que era fazer o curso de trainer. Tinha no Brasil poucos cursos, mas eu queria fazer o meu na Europa. E meu inglês ainda está num nível intermediário. Na época estava menos ainda. E esse ano o curso de trainer seria em Portugal. Então eu tinha um benefício. Calma, não é exatamente tudo isso não, tá? Eu só tinha um benefício de andar pelo país e conversar com as pessoas em português. Sim. Só que o curso ainda era ministrado em inglês. Tinha o benefício de estar num país da nossa língua, Já né? ajuda bastante, Ajuda. né? E aí foi, assim, uma história grande. Eu posso contar no outro dia ou daqui a pouco? Não, pode contar, Pode Lídia. contar, nós estamos aqui pra... A gente tá aqui pra te ouvir, a gente tempo. quer te ouvir, Lídia. Esse capítulo aí da minha vida, de ir para Portugal, foi algo muito significativo na minha história, sabe? Porque eu queria muito, como eu disse, eu decidi que eu queria ir para lá, mas eu tinha um filho de 7 anos e uma de 5. E eu sempre cuidei, sempre fiquei muito perto deles. Mesmo trabalhando, eu cuidava deles também, né? Tinha babá, tinha quem me ajudasse. Tinha mãe, tinha tia, enfim. Minha mãe e também tinha a tia deles, né? Mas eu queria muito ir. Imagina aquela história, negociar com o marido, passar 3 semanas na Europa. E aí, era uma grana alta. Falei, poxa vida. E a história foi assim, como que as portas foram abertas para eu ir. Eu queria muito ir, eu recebi um convite. Olha a importância, Denis, dos estudos. Olha a importância das pós, né? Eu recebi um telefonema, um pastor de Teoflotone me convidando para ministrar uma palestra lá, na escola da igreja, porque um pastor de Belo Horizonte tinha me indicado. Aí aceitei o convite, ministrei essa palestra. Ele falou, olha, eu sei que você dá um curso, pode divulgar o seu curso aqui. Eu levei os panfletos. Quando eu cheguei, ela falou, vamos fazer um curso básico de PNL, porque é mais fácil para as pessoas virem de Teoflotone para o Vale do Aço. Aí ele montou a turma, nem me conhecia, né? Me conheceu nessa palestra. Aí ele e a esposa de um outro pastor montaram uma turma para a gente ministrar, e eu liguei para o meu professor. Na época eu ainda não tinha o curso na Europa, né? E eu não podia dar o curso sozinha. Aí eu liguei para o meu professor, para ele e para a esposa. Falei, olha, tem uma oportunidade maravilhosa aqui na terra da sua esposa, que é Teoflotone. Então ele conversou com a esposa dele, que também era trainer, e ele disse o seguinte, nós não vamos se você não for para Portugal com a gente. A gente só vai a Teoflotone ministrar o curso com você se você for para Teoflotone. A coisa mais impressionante. O dinheiro que eu ganharia lá se o curso acontecesse, pagaria a minha ida. Nossa! E eles só iriam comigo, eu só poderia dar o curso com eles, e eles só iriam se eu fosse. Para mim, foi assim, Deus escancarando as portas para eu continuar o caminho que eu estava trilhando. Para mim, ele escancarando assim, vai, filha, vai, que esse caminho é seu. Pise aí que o mar vai se abrir para você. Então, é um capítulo lindo da minha história, ele escancarando portas. E ele foi escancarando portas para mim, mas sempre eu me preparava. Eu sempre fazia, porque eu sempre penso, se o bonde passar e eu não estiver no ponto, eu vou perder. Então, eu fazia um curso, eu me preparava para estar pronta, para quando passar a oportunidade, eu ter acesso a ela. Bacana. Excelente. Lídia, nessa parte que você falou de escolha do curso em Portugal, você falou que fez pesquisa, anotou as opções, né, que você tinha de curso, analisou qual que seriam os pontos positivos, pontos negativos. Você acha que esse é o caminho para escolher talvez uma pós-graduação, para escolher um mestrado, fazer pesquisas de mercado, fazer o que mais está em alta? Você acha que esse é o caminho? Exatamente. Eu acho que isso é uma ótima forma de você trabalhar. Pegue uma folha... Posso falar aqui? Pegue uma folha de papel, quem está nos escutando aí. Pegue uma folha de papel. Coloque... Se você tiver em dúvida em 3 profissões, por exemplo, tá? Coloque no alto... Vou pegar esse livro aqui. Coloque no alto a profissão A, depois a profissão B, depois a profissão C. Divida aqui. Depois coloque aqui as vantagens de cada uma delas. Embaixo, as desvantagens de cada uma delas. O que eu sugiro? Que você faça 2 folhas dessas. Uma para as vantagens do curso, propriamente dito, e faça uma outra com as vantagens do mercado de trabalho. Porque tem uma diferença muito grande entre benefícios do curso com benefícios do mercado de trabalho. Então, estou pensando em uma pós-graduação. Tem 3 que eu gostaria de fazer. Se as 3 estiverem interligadas, faça as 3.
super indico fazer as 3. Mas se elas forem muito antagônicas, faça isso aqui. Coloque o nome de cada uma delas, os benefícios de cada uma delas, os prós, né, e os contras, e depois faça do mercado de trabalho. Pode fazer em 2 etapas, do curso propriamente dito e do mercado de trabalho. Isso vai, assim, clarear, vai trazer tantos insights para a pessoa, clareia muito o processo decisório da pessoa. Excelente. Já vou até fazer mais também. É. A gente fazendo essa pós-graduação. Fazer a pós, já planejando. Lídia, vamos entrar numa parte agora, assim, mais engraçada, porque a gente tá muito curioso para saber. Você lembra de alguma... Se você quiser contar mais também, se você puder contar, história, sei lá, engraçada que você já viveu. Pode ter sido no seu estágio, pode ter sido na sua viagem, nas suas aventuras para o exterior. O que você tem de engraçado para contar para gente, que tenha marcado isso? Bom, vou contar 2. Uma engraçada comum e uma engraçada muito interessante, tá? Vou começar pela comum, fica bom assim? Okay. A engraçada comum, eu tenho um instituto lá em Acesita, Timóteo. Corta essa parte, Acesita, Timóteo, gente. Eu tenho uma empresa de treinamento em Timóteo e eu estava num salto, toda linda, maravilhosa, literalmente, essa altura, um salto novo, assim, dando aula. A sala cheia, tinha assim, uns 26, sei lá, 30 alunos. Eu literalmente caí na frente da sala e o mais engraçado, uma amiga minha falou assim, Lídia, o legal não foi só você caindo assim, eu não consegui nem entender o que você fez, que em menos de um segundo você já estava em pé de novo. E continuou plena, dando aula. Eu falei, claro, a opção que eu tinha era essa, né? Mas tem uma história que ela é engraçada e ela é muito interessante. Essa eu vou demorar um pouquinho mais. Pode Lídia, ser? o tempo é todo seu. Olha só. A programação neurolinguística, que eu já disse que eu ministro cursos, né, com certificação internacional, ela foi criada por John Grinder e Richard Bandler. São 2 americanos. John Grinder veio ao Brasil em 2008. Eu fui fazer esse curso lá na costa do Sauípe. Posso contar por isso? Pode. Pode falar. Uma semaninha, na época, em 2008, há 15 anos atrás, R$12.000. O que equivale a uns 50 mil hoje? Pois é. Aí o John Grinder veio ao Brasil. Eu falei, gente, eu não posso perder. Eu ministro certificação internacional em programação neurolinguística. O criador está aqui. Eu preciso fazer. Mais uma vez, Deus abriu as portas, uma longa história. Mas aí lá, ele ensina jogos para alta performance. São jogos interessantíssimos, que a gente estimula os 2 hemisférios cerebrais. É muito legal. Se vocês pesquisarem, tem lá chart alfabético, eu tenho umas coisas bem legais. Tem até um livro que eu falo disso, que eu sou coautora, eu falo de estado de excelência pessoal e profissional, que eu falo desse curso que ele veio. Mas, enfim, ele ensinou pra gente como o passo a passo para nós, alunos dele, criarmos esses jogos para alta performance. A gente usa muita empresa, muito interessante. E aí eu comecei a criar, falei, gente, só falta o cara me chamar lá na frente, eu não falo inglês, eu tenho que, no mínimo, saber fazer esse jogo. E o jogo envolve, tem que ler e falar o que está lendo. Tem coisas que você lê e fala, e tem coisas que é comando de braço, comando de perna, e tudo ao mesmo tempo, né? Falei, vou fazer isso várias vezes. Aí eu comecei a fazer, tô lá treinando, vou treinar um pouquinho. E eu sempre chegava, assim, eu saía do quarto, tudo no complexo da Costa Sauípe, tudo pertinho, né? Mas eu saía do quarto, tipo, 15 minutos, 20 minutos antes, para eu chegar uns 10 minutos antes no anfiteatro. E eu tô fazendo meu exercício esse dia lá. E o exercício é exatamente para quê? Para fazer com que a gente, se tiver passando algum problema, alguma preocupação, o seu cérebro vai ajudar você a trabalhar aquilo e te coloca em alta performance. E eu fiquei tão engajada no exercício. Daí a pouquinho teve um barulhinho da porta, pensei, dei uma paradinha, falei, minha colega de quarto tá chegando. Continuei o exercício, era camareira. Continuei fazendo exercício, fazendo... Aí caiu a ficha, gente. Já tinha passado, estava tão bom, eu estava tão engajada no exercício, que eu não vi a hora passar. A minha colega tinha ido, a camareira entrou, aí eu juntei as minhas coisas, já estava com roupa para ir para o curso, né? Eu juntei as minhas coisas, fui correndo. Cheguei assim, abri a porta trancada. Abri não, peguei na maçaneta grande, assim, apertei a maçaneta, a porta trancada. Falei, Jesus, o que aconteceu? Aí que eu fui lembrar, eu ainda estava engajada na atividade, eu estava lá ainda. E aí que eu me lembrei, na hora que eu apertei e não tinha ninguém, aí eu me lembrei que eles tinham avisado um dia antes que seria num outro auditório de um outro hotel, no complexo. Nossa.
Aí eu fui rapidinho e falei assim, gente, como que pode? O exercício é tão gostoso de fazer. Eu fiquei num engajamento tão grande que eu perdi a hora. Por isso que eu falei, ele é engraçado, assim, de perder a hora, mas ele é interessante. Por quê? Eu fiz a lição direitinho, né? Porque o exercício é exatamente para a gente esquecer de problema, esquecer no sentido de trabalhar, né? Alguma coisa que está incomodando e de engajar no que vai fazer, acessar alta performance. Então, interessante nesse sentido, assim. Falo, o único dia que eu cheguei atrasado foi esse que eu fiquei fazendo os jogos. Muito massa. Ô, Lídia, e você já que é uma profissional renomada, né, aí no mercado de trabalho, já tem o seu posicionamento, já tem o seu lugar. Como você avalia hoje o mercado de trabalho? Como que você acha que será o perfil dos profissionais do futuro? O que o profissional precisa ter para conquistar também o seu espaço, o seu lugar? Eu acho que a primeira coisa é ter um propósito. E eu vejo muitas pessoas, a moçada, as pessoas com um pouquinho mais de idade, dizerem assim, mas e aí, como é que eu faço isso? Eu costumo dizer assim, se você ainda não sabe qual que é o propósito, encontre propósito naquilo que você faz. É muito lindo isso, quando a gente entende que... Eu estava trabalhando numa empresa e eles trabalham com saneamento básico e eu fui trabalhar com eles propósito. Imagine, chão de fábrica que cuida do esgoto de uma cidade. Como é que eu vou trabalhar a propósito, né? De repente a pessoa, isso é difícil. Não, simples. Eu comecei a trabalhar com eles em relação ao trabalho. Qual que era o primeiro benefício? Eu falei, não precisa ficar com vergonha, o primeiro é o salário. Quais os benefícios que você tem quando o salário entra? Eu faço compra para minha família, eu compro os brinquedos para os meus filhos, quando o dinheiro dá, compro roupa, enfim. E o que isso traz? Eles começaram a entender quão nobre era encontrar o significado do trabalho. Quão nobre era colocar sentido no trabalho. E isso gera mais engajamento. Então, eu preciso entender, eu preciso me engajar no que eu faço. A psicologia positiva fala isso, sabe? Que para a gente ter uma vida plena e feliz, tem alguns... Ele fala do modelo PERMA, né? A psicologia positiva fala do modelo PERMA. Eu preciso cultivar emoções positivas, eu preciso ter um propósito mais elevado. Eu preciso engajar naquilo que eu faço. Eu preciso cuidar das minhas conquistas, eu preciso ter conquistas. E eu preciso cuidar dos relacionamentos para que eles sejam positivos. Para mim, o mercado de trabalho profissional, ele precisa de trabalhar isso aí. Essas características, ele precisa cuidar desses 5 aspectos que eu coloquei aqui. Prestem atenção no que essa mulher está falando, que essa dica aí é de ouro. E outra coisa, agora eu vou entrar em mais um assunto. Você também é escritora, então a gente quer saber como que isso chegou até você, de qual foi o insight de você falar, vou escrever livros, quero escrever. Como que você decidiu, como que foi esse processo para você, o processo de criação, como que foi? Conta para mim. 2013, tinha um psicólogo do Rio que ministrava curso aqui, ele já tinha escrito livros. Inclusive, quem me apresentou foi o irmão do meu marido. Ele me mostrou um livro, me deu um livro que ele tinha escrito. Eu fiquei impressionada com a criatividade dele. Ele começou a dar aula no meu instituto. Ele vinha, dava aula aqui e a gente começou a conversar sobre isso. E em 2013, nós escrevemos um livro juntos, eu e ele. E logo em seguida, ele me convidou para participar de um outro projeto muito interessante, que é Manual Completo de Coaching, onde eu escrevo, inclusive, sobre aprendizagem. Coaching e aprendizagem. Muito interessante o que eu coloco lá, a importância. Inclusive, lá tem um trabalho bem legal, uma técnica para a pessoa trabalhar umas coisas que, às vezes, ela está num compromisso, ela perde algumas coisas e ela tem outras para fazer. E começou aí, lá em 2013. Depois disso, eu já participei de outros. Começou nessa história em 2013. Tem uns e-books bem legais, tem Equilibrista de Alegra, muito legal esse. Tem 5 hábitos para uma vida feliz, tem umas coisas bem legais. E onde que pode achar os seus livros? Internet. Na internet? Internet. Tipo, Amazon? Sim. Bacana. Coloca os nomes lá, são da editora Ser Mais. Eu posso... Tem umzinho aqui, depois então, eu posso mostrar. aí a gente vai chegar nisso agora. Eu queria chegar. E é o seguinte, gente, nós iremos fazer uma biblioteca online para vocês. Todo convidado nosso vai trazer uma sugestão de livro para a nossa biblioteca. E aí eu gostaria de saber, Lídia, né? Nós combinamos isso antes. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Para vocês acessarem a nossa biblioteca. E todos os livros citados aqui estarão na nossa biblioteca. Lídia, apresenta pra gente qual livro você trouxe, qual sugestão para a nossa biblioteca de hoje. Olha só, a minha sugestão é esse aqui. Deixa eu mostrar.
que é coaching e autorrealização. Por que que eu escolhi esse? Por vários motivos. Porque eu entendo que para o profissional entrar no mercado de trabalho, ele precisa ver e rever algumas questões. Ele precisa estar conectado ao lado brilhante da natureza humana. A psicologia convencional trata o problema, trata a doença. A psicologia da autorrealização cuida de desenvolver o lado brilhante da natureza humana. Coaching e autorrealização fala disso. Tá? Outro motivo especial aqui, a gente tem a apresentação de nada mais, nada menos que do Dr. Michael Hall, que é o criador da neurosemântica. Por falar nisso, você esqueceu de falar que eu sou trainer, certificadora Verdade, gente. em programação neurolinguística e neurosemântica. E aí tem a apresentação do Dr. Michael Hall. Ele estava no Brasil ministrando um curso de coaching para autorrealização, despertando vitalidade e despertando potenciais. Eu o convidei, ele aceitou esse livro, além de coautor, eu sou coordenadora editorial, juntamente com o André Pérsia e com o Maurício Cita. Eu super indico. Tô fazendo um close aqui, ó. Dele, Fazendo garoto propaganda do livro. Muito obrigado, Lídia. A gente vai deixar ele, então, na nossa biblioteca disponível para vocês lerem, né, e estudarem também esse livro tão importante, tão legal, de autoria da Lídia, né? Mais importante ainda. Coordenadora, além de coautora, eu sou coordenadora editorial. Ai, muito Demais. massa. Achei legal. Vamos caminhar para o final, então? Vamos. Ô, Lídia, conta pra gente, deixa uma mensagem, na verdade, para os profissionais que estão começando, estão nas universidades, já estão fazendo pós-graduação também. Deixa uma mensagem para eles, né, para desenvolvimento de carreiras, que você pode dizer para eles nesse momento de estudos. Olha, o que eu gosto de dizer para os meus alunos, para os meus clientes, é o seguinte. Tem uma frase muito comum que diz, faça o que você gosta. Eu costumo dizer assim, primeiro, aprenda a gostar daquilo que você faz hoje. E tudo que vier às mãos para fazer, faça como se fosse para o rei. Por quê? Quando você faz bem feito o que está na sua mão hoje, você é promovido para o próximo nível. Por isso, o meu convite é aprenda a gostar e fazer bem feito aquilo que você faz. Estude mais, invista na sua carreira, invista na sua profissão, que aí sim você vai longe. Excelente. Seguinte, nós só temos uma lembrancinha para você. Café com especialista, ó. Cada um tem a sua xícara, só pra vocês. A minha, ó. Acredite, o mundo é pequeno para quem sonha alto. Nossa. Eu tô sonhador ultimamente, Lídia. Aí cada xícara representa a sua personalidade. Essa é a minha. Bem gótica, né, Laura? Bem gótica, bem oriental. E essa é a da Lídia. Gente, essa xícara aqui é de um programa que eu lancei há um tempo atrás, que é o Bora Ser Feliz. Muito interessante. Enfim, ele fala muito de mim, inclusive tem uma fotinha minha. Eu gosto muito dessa xícara aqui. E aí nós pensamos o que dá de presente. Se é café com especialista. Aí nós trouxemos, deixa eu pegar aqui. Trouxemos o café. Café, nada melhor que café, né? Ó, essa lembrancinha pra você hoje, tá? Pra você se lembrar da gente, tomar café. Que delícia. Tem uns 10 anos que eu desenvolvi o hábito de beber café. Eu não gostava, agora eu amo. Gente, café é vida. Amei. Nada melhor que café com especialista do que a gente presentear vocês com café. Amei, Café, amei. todo profissional gosta de café, todo especialista gosta de café, né? Eu amo. Lídia, muito obrigada por você ter topado participar desse projeto com a gente, desse piloto. Obrigada, inclusive, pelo exercício que a gente fez antes de começar. Foi maravilhoso. Eu poderia ficar te ouvindo por horas, sem me cansar. Muito obrigada mesmo. A gente está muito feliz de ter recebido você. Obrigado, Lídia. Espero que vai pro ar, né, Laura? Vai sim. que saia daqui, né? Muito obrigado, viu, pela participação. Boa viagem. Gente, Lídia tá indo pra uma viagem internacional topíssima. Depois você vai contar pra gente. Volta pra contar pra gente como foi É a parte 2. a experiência, viu? Muito Volto, obrigado sim. pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. A gente vai fazer nem um spoiler da minha viagem, não nem pra onde é. Vamos, né? Sim, conta, pode contar. Pode contar esse spoiler aí? Spoilerzinho. Em novembro, estarei viajando para a Austrália. Inclusive, essa viagem, inicialmente, meu filho mora lá, vai fazer 5 anos. Eu estarei lá quando fizer 5 anos, que ele está na Austrália. E 2019, eu comprei inscrição para fazer o curso com o Anthony Robbins, que seria na Austrália. Eu falei, eu vou juntar duas coisas. Mais uma vez, eu integrando família... Sim. E investimento na minha carreira. E aí teve pandemia, eu não fui, estou indo agora. Vou passar lá uma temporadazinha de 3 meses. Ai, que delícia. Ótimo. Espero que seja muito proveitoso para você, muito bacana, né? Ver seu filhote.
E compartilhar com a gente experiências desse novo curso, né? Isso. Vamos deixar aqui também nos nossos links, né? Na nossa biografia. O contato profissional da Lídia, o Instagram, tá bom, Lídia? Nós vamos deixar tudo aqui para vocês, caso vocês queiram entrar em contato com ela, mais informações. Vamos deixar tudo aqui na nossa descrição desse vídeo, tá bom? E as nossas redes sociais também vão estar aqui embaixo, na descrição. Segue a gente, compartilha, ativa o sininho aqui do canal para vocês receberem os próximos episódios. E é isso, gente. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Obrigado. Até a próxima. Tchau!